Resolução pela fórmula de Newton. Então, empregando a fórmula de Newton no polinômio P2, que interpola esses pontos dos dados a seguir, nós temos que... Então, a ideia do polinômio de Newton é que você tenha esse polinômio igual a um f de x0 mais a diferença de x entre e x0, ou seja, x é esse valor hipotético aqui dentro deste intervalo, né, menos 1 a 2, mais um f de x0, 1, e aí você vai perceber que esse valor aqui e esse valor vai ser tirado dentro dessa tabela, tá? É um f de x de intervalo, você vai perceber que valor é esse. E aí eu tenho aqui a diferença entre x e x0, a diferença entre x e x1 e mais esse outro valor que vai estar no intervalo x0, x1, x2, tá? É um f de x no intervalo. Vamos perceber aqui o que são esses valores aqui, tá? Esses valores são diferenças. Diferenças são o que eu surjo aqui é uma tabela de razões de diferenças, tá? Uma tabela de razões de diferença. Eu poderia te dar a fórmula certinho do que é, mas talvez você se confundisse mais. Então, a ideia é que você monte essa tabela. Neste lado da tabela vai ficar os valores de x. Dentro da tabela são os valores de y, tá? Valores de y. Então, na ordem 0, que se fala na ordem 0, eu tenho x igual a y, tá? Então, esses aqui são os equivalentes. Então, para x1 eu tenho y4, para x2 eu tenho, perdão, para x0 eu tenho y4, para x2 eu tenho y1, para x1 y1, para x2 para x1 igual a menos 1. Então, aqui você entendeu, x0, x1, x2, tá? E aí, cada um tem o seu equivalente em y aqui. Talvez tenha ficado confuso, mas entenda aí na tua casa direitinho, tá? São os equivalentes aqui da tabela. Quem são esses valores aqui? Esses valores são valores intermediários, tá? Então, é como se eu formasse um triângulo aqui. São valores intermediários. Esse aqui também é um outro valor intermediário, tá? Quem é esse valor de ordem 1? Eu sempre memorizo pelo seguinte, é o de baixo menos o de cima em y, dividido pelo de baixo e o de cima em x. Quem é de baixo, quem é de cima? Então, o de baixo menos o de cima em y, dividido por o de baixo menos o de cima em x, tá? Então, é uma razão entre y e x, ok? Em que eu tenho, a razão das diferenças, ou diferenças das razões, tá? Como você queira chamar. Mas nada mais é do que o valor que está abaixo no triângulo, menos o valor que está acima no triângulo, nesse triângulo hipotético, tá? Que se forma aqui, e do y dividido pelo do x. Quem é x? Tudo que está aqui dentro desses valores. Quem é y? O que estão dentro desta tabela, tá? Faço isso aqui para esse valor, vai dar menos 3. Faço esse aqui para este outro valor. Então, o de baixo menos o de cima, menos 1, dividido por o de baixo menos o de cima, 2 e 0, ok? Então, eu tenho aqui o valor de menos 1. Aí, eu vou ter o outro valor de ordem 2, ou seja, ele é a diferença de x0, x1, x2, ou seja, ele está aqui, ó, nesse grupamento, ele é o intermediário disso tudo, tá? Então, quem é o de baixo para o y deste valor? É esse aqui, ó, de baixo menos o de cima, tá? Para y, dividido por quem? O de baixo de cima para x. Quem é? Porque agora eu estou formando aqui um triângulo maior, tá? Eu estou formando um triângulo maior. Por isso, eu tenho, perceba ali, o 2 menos 1, tá? Então, por isso que eu tenho esse valor ali. Então, perceba aqui para esses valores mais simples, porque a hora que eu aumentar os valores em x, talvez você se confunda, tá? Então, ele é um decoreba nesse sentido, mas isso aqui tem a ver, então, também com relações trigonométricas, tá? Relações de triângulos que vão me dar essa situação aqui. Ok? Bom, o que eu faço? Vou substituir este valor aqui, que é
este aqui, tá? Vou substituir, quem mais? O valor intermediário de x0, x1, tá? x0, x1, então eu tenho x0, x1 aqui, ó, esse valor aqui, esse é o valor intermediário x0, x1, tá? Se eu pedisse o valor intermediário x0, x2, seria, ou, aliás, x1, x2 seria esse valor aqui, tá? Mas eu quero o valor intermediário do intervalo x0, x1, este valor aqui, menos 3, que vem aqui, esse 2/3 vem aqui, substituo todos os outros valores, eu peço o f de x0, que é esse valor aqui de 4, substituo todos esses valores aqui e tenho a mesma equação polinomial, tá? Mesma equação polinomial dos dados anteriores, ok? Obrigada, vamos para a próxima sessão.